Olá, meus amados. Agora vamos concluir a lição dos 5 objetivos do GECEL, parte 2, no capítulo 10, onde a abertura da lição já começa com o primeiro ponto titulado Discipulado. Venha comigo, EFL, Escola de Formação de Líderes. Então começaremos a falar sobre matetes, que significa literalmente aprendiz, aluno ou pupilo. Essa era uma prática muito utilizada pelos filósofos gregos como Tales de Mileto, Platão, Diógenes, Sócrates, Heráclito e etc. Sempre tinham na mente de ter seus discípulos bem informados com relação a tudo que se envolvia a questão do saber, da sabedoria e suas interpretações. Por isso, Jesus também utilizou a mesma dinâmica, visto que Jesus andou no meio da cultura greco-romana. O fazer discípulos, o martetes, era símbolo de honra para quem tinha tais alunos sob sua tutoria. O ensino na concepção grega era conhecido como paideia. Mas vamos adentrar a lição. O autor já inicia dizendo: fazer discípulos é a nossa principal missão e que essas foi também um dos principais objetivos de Jesus durante a sua trajetória aqui na Terra. Na raiz grega, os alunos eram os matetes, o ensino era o paideia. Já o autor, o filósofo, o professor, o mestre era chamado de moré. É isso. Aqueles que retinham conhecimento. Assim analisamos que fazer discípulos era algo primordial na cultura antiga. E hoje também os alunos tinham suas inspirações e uma delas era seus mestres. Hoje o discipulado não foge a essa regra. Os alunos têm que se espelhar nos seus mestres a ponto de se tornar um também. Onde percebemos que fazer discípulos e multiplicar-se em outro, assim como os moré, os mestres como eram conceituados, e Jesus era um moré. O Rabi, Rabone, os discípulos estavam sempre aos pés dos seus mestres literalmente, pois eles se assentavam com eles para o aprendizado. Jesus estava em algumas ocasiões sentado à mesa, ensinando seus discípulos, ouvindo os ensinamentos dele. O discipulado no GECEL é importante por quê? Porque é onde se mostra o cuidado e exercício pastoral. A lição vai dizer aí que o líder do GECEL tem a missão de acompanhar espiritualmente todos os membros do seu grupo, cuidando deles como um pastor cuida das suas ovelhas. Tem momentos que o líder deve fazer uma leitura do estado emocional e espiritual de cada membro. Isso é muito importante. Para se trabalhar no GECEL, Jesus sabia muito bem a quem ele tinha escolhido para o seguir. Ele já tinha feito uma leitura dinâmica dos seus novos matetes. Sabia das condições, vida e conduta deles. Assim, o líder do GECEL deve estar bem atento a essas questões, fazer uma leitura dinâmica de ambos, fazer discípulos. Através do relacionamento, através das reuniões, os novos convertidos precisam de um conhecimento mais profundo das doutrinas bíblicas. O ponto 2 tem um título de comunhão. Quando nos debruçamos sobre a questão relacional da comunhão, vemos algo mais intrínseco na sua essência. A mesa traz sempre essa sombra de reunião, de compartilhamento. Tudo se aproxima quando tem a mesa. Atos 2 fala sobre isso na lição. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo e partiam o pão em suas casas. E juntos participavam das refeições com alegria. A mesa traz essa união. Gosto de falar sobre a mesa por quê? Porque é o vínculo entre a casa e o templo, entre membros e famílias. Com isso, a mesa não só fala de comunhão, de koinonia, e sim de igualdade, todos se tornam comum. O autor fala que já se comprovou através dos estudos que as igrejas estavam sofrendo baixa em seu rol de membresia porque não havia laços de relacionamentos saudáveis. E com isso, também fortalece que na comunhão das igrejas organizadas em pequenos grupos, o poder da comunhão e a unidade são muito fortes, trazendo bons resultados numéricos, crescimento espiritual e uma grande colheita de almas. E na certeza da comunhão dos pequenos grupos, enxergamos que estamos verdadeiramente sendo discipulados, seguindo Jesus. A partir daí, vocês podem ler aí na lição, fala sobre as atividades para promover a comunhão em 5 conceitos, Encontros sociais em sítios, encontro de panelas, festa de aniversários, passeios em grupos
e viagem em grupo. Leiam aí e cada um desses itens e tenham clareza na comunhão. Vou dizer aqui a sua importância nessa cosmovisão da comunhão através da mesa. Como os cristãos na época do século 4 a 5 eram perseguidos, muitos cultos e reuniões aconteciam escondidos nas casas. E com isso as casas não eram só símbolo de coinonia, de comunhão, mas também lugar de refúgio e discipulado. Era dentro das casas que o pão era repartido. Era dentro das casas que a doutrina eram ensinadas. Era dentro das casas que os enfermos eram cuidados e tratados. Lágrimas eram compartilhadas. Assim, as casas eram mais que uma construção, eram centros espirituais. Por isso, o apóstolo Paulo dizia que ensinava de casa em casa. E esse segmento no original é uma expressão de continuidade. Uma casa após a outra, uma família após a outra, uma vida após a outra. Paulo não construía auditórios cheios, ele construía vínculos, porque ele entendia que multidões escutavam o sermão, mas discípulos são formados na convivência. Por isso a lição estabelece essa interação de que a missão do grupo é desenvolver relacionamentos. O tópico 3 trabalha sobre o serviço cristão. Ao se referir sobre o serviço cristão, estabelecemos esse conceito de que todos são dotados de algum dom específicos, que se deve ser explorado, sim, extraído, trabalhado na vida de cada pessoa. Todos na linguagem universal da etnografia, da palavra, todos estão vinculados na edificação do corpo de Cristo, a igreja estabelecida por Ele. Então, foco é que através do serviço cristão, todos nós somos contribuintes do reino para o resgatar e cuidar com as almas. Jessel é o melhor celeiro para exercer essa atividade. Um cuida do lanche, outro louva, outro compartilha testemunho e outro ora pelos enfermos. Aconselhamentos e por aí vai, porque a lista dos dons e obras de Deus são vasta. Todos estão aptos para o exercimento do serviço cristão e da universalidade sacerdotal. Procure o melhor dom que lhes cabe. O autor fala uma pergunta bem intencional assim. Já pensou no potencial de um grupo que conseguiu reunir pessoas para servir segundo seus diferentes dons? O Jessel nos impulsiona isso, desenvolver dons, relacionamentos saudáveis, um discipulado firme e edificação do corpo de Cristo. O autor conclui o tópico 3 com a frase: resgatar o serviço cristão por meio dos dons espirituais para a edificação do corpo de Cristo. A igreja não é uma proposta humana, é um retorno à prática bíblica. Essa é a forma de ser e viver a igreja. O capítulo 5 encerra este ciclo dos 5 objetivos do Jessel com o título Multiplicação. Essa é a essência que almejamos no Jessel. Que cada líder tenha em mente e no coração sonhar com multidões e multiplicar o seu Jessel. A multiplicação é o resultado natural de uma igreja que escolheu priorizar a evangelização, o discipulado, a comunhão e o serviço cristão. Aí, meus alunos, vejo que esse é o quadrilátero do Jessel. Além de ser a principal estratégia para o crescimento dos pequenos grupos, é através do corpo a corpo do evangelismo que se alcança as casas. Estamos falando aqui de uma ferramenta poderosa para diminuir e estipar a estagnação que algum Jessel possa estar vivendo. Se analisarmos os movimentos embriológicos das espécies, cada qual tem a sua natureza, a multiplicação de cada um no seu habitat. E na antropologia não foge a esse esquema, a essa regra. Nós humanos geramos humanos, e crentes não só geram crentes, tratam no aperfeiçoamento desses novos cristãos ao discipulado. O autor destaca que isso é uma perpetuidade. Quando um Jessel não se multiplica, ele perde seu objetivo final, gerar outro Jessel. Então, assim como a multiplicação vem desde a igreja primitiva, assim não é enfadonho dizer que a alma do Jessel é a multiplicação e o espírito deste é a presença de Deus nas reuniões semanais. Para finalizar todo esse capítulo 10, o autor termina dizendo: a multiplicação é o resultado final de cada igreja comprometida em cumprir o grande mandamento. Meus novos líderes assumem essa responsabilidade.
cumplicidade, compromisso, fidelidade de transformar seu GECEL num grande celeiro de almas. Assim, ficamos por aqui e esperamos vocês no próximo vídeo aula. Lembre-se, GECEL até a última casa.